Glória a Deus, Jesus é bom. Gênesis 35. Precisamos também, se você souber de algum local, meus irmãos, a gente está procurando um lugar para nós fazermos o nosso culto da virada, porque aqui não vai dar. Então, se Deus tocar no seu coração, se você conhecer algum lugar, de repente você tem até esse lugar, aproximadamente que tem umas 700 pessoas, 700, 800, a gente não espera botar isso para a gente fazer um culto da virada. A gente está na busca desse local. Tem que ser um local coberto, porque normalmente ano novo, a época do ano é muito instável, às vezes chove, às vezes, né? Então a gente quer fazer um cultão de virada e ter um momento de comunhão depois. Então, se você souber de algum lugar, tiver algum lugar para indicar, que o aluguel não seja tão caro, a gente está à procura. Então você pode me procurar, pode procurar alguns irmãos da recepção, e se puder ajudar a gente nisso aí, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. A gente também está procurando um lugar para fazer um musical de Natal. O local até a gente conseguiu algumas opções, mas uma dessas opções que nos cederam, o local é aberto. Eu também tenho medo do fator tempo para montar toda uma estrutura de palco, som, luz, e de repente chove. Aí a gente fica com um problema. Então estou vendo também alguns teatros que sejam possíveis para fazer, mas eu quero focar no culto do ano, da virada do ano. Então, se você tiver alguma ideia, de repente você conhece algum lugar, você pode fazer a ponte para a gente com algum desses lugares, você procura a gente, amém? Achou Gênesis 35? Nós vamos ler do verso 16 ao verso 21. O que está acontecendo aqui? Deus chega para Jacó e fala: Jacó, é hora de você voltar para a sua terra. Jacó teve que fugir por causa da situação de Esaú. Lembra? Que ele se passou pelo irmão, então de repente ele teve que fugir porque o irmão, que Esaú quis pegar ele, e o próprio pai dele aconselhou ele a ir embora. Ele vai embora, constrói a sua vida, constrói a família, tem a questão de Lia, tem a questão de Raquel, você conhece a história. Mas aqui no capítulo 35, teve o cabeçalho do capítulo, pelo menos na versão da NVI, no começo do capítulo 35 está dizendo: o retorno de Jacó a Betel, isso é, a volta. Deus falando: olha, Jacó, agora é hora de você voltar para a sua terra, de você voltar lá para a sua terra. E no versículo 16 diz o seguinte: então eles partiram de Betel, e quando ficaram ainda, e quando estavam ainda a certa distância de Efratá, Raquel começou a dar à luz com uma grande dificuldade. E enquanto sofria muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, porque você terá outro menino. Isso é outro menino que está chegando aí. Fique tranquila, Raquel, vai dar tudo certo, não tenha medo. Já a ponto de sair-lhe a vida, ela estava muito mal. Ela deu o nome ao filho de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. E sobre sua sepultura Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdal-Éder. Até aqui. Jacó está voltando para casa, como eu disse, e havia uma expectativa grande daquilo que o aguardava pela frente. Toda volta gera expectativa, toda volta para uma cidade, toda volta para uma casa, toda volta depois de um longo tempo distante de algum lugar onde você tinha um vínculo, um elo, toda volta, quando você fica muito tempo sem ver alguém, aí vai haver aquele retorno. Há uma expectativa: como é que eu vou encontrar a cidade? Como é que eu vou encontrar meu povo? Como é que eu vou reencontrar os meus parentes? Como é que eu vou reencontrar? Poxa, eu saí tem tanto tempo. Então há uma expectativa. Toda volta gera expectativa. E havia uma expectativa no coração de
expectativas em relação ao futuro, expectativas grandes, e havia uma alegria em saber dessa volta, uma alegria nesse retorno. E mais uma boa notícia: Raquel estava grávida. Isso, a mesma Raquel que fez aquela oração: dá-me filhos, senão eu morro. Lembra disso? Que ela vira para Jacó e fala: olha aqui, Jacó, me dá filho, senão eu morro. E Jacó pergunta para ela: por acaso sou eu Deus que tenho o poder de te dar vida? Porém, ela teve filhos, ela gerou o primeiro filho e o seu nome era José, e agora ela está gerando o seu segundo filho. E ela começa então a entrar em trabalho de parto. Chega a hora do nascimento do filho, chega a hora de dar à luz aquilo que ela estava gerando, aquele a quem ela estava gerando, e ela começa a ter grande dificuldade no seu parto, grande dificuldade. Algumas pessoas vão dizer que ela começa a ter muitas dores, ela começa a sofrer, ter muita dor, muita dificuldade para poder dar à luz, para poder fazer nascer. E às vezes, queridos, algumas coisas da nossa vida geram muita dor. Às vezes aquilo que nós estamos gerando começa a nos trazer um grande peso, uma grande dor. Às vezes nós não temos noção da magnitude daquilo que nós estamos pedindo, e às vezes aquilo que nós estamos pedindo vai nos gerar também algumas dores para ser gerado. Quem está me acompanhando? Algumas vezes também nós não temos noção, às vezes, do que estamos pedindo e o que aquilo nos custará. Ela não sabia que aquilo que ela havia pedido a Deus iria custar sua própria vida. Ela não sabia que o seu segundo filho, alguém que não podia ter filhos, que era sonho ter filhos, ela tem o primeiro e vem o segundo, e havia toda uma expectativa, todo um sonho. De repente ela não sabia que aquele filho iria custar a sua própria vida. Então eles chamam a parteira, e a parteira fala: não se preocupe, não se desespere, porque você está vindo outro garotão aí, outro menino aí. E ela viu que não ia aguentar. Raquel viu que não ia conseguir. Ela viu que ela estava no seu limite. Ela viu que ela estava no final das suas forças. Ela viu que ela estava no final da sua vida. Ela entendeu aquele cenário, aquele momento. Ela disse: ei, o meu filho vai nascer, mas eu não vou passar disso aqui. Eu não vou conseguir passar disso. Então, antes dela dar o último suspiro, ela fala: coloca o nome dele de Benoni, que significa filho da minha dor, ou filho da minha aflição. Sabia que o nome Benoni significa isso? Filho da minha dificuldade, filho da minha tristeza, filho da minha dor. Ela consegue dar nome à sua dor. De fato, e Raquel nem sequer teve a oportunidade de segurar Benoni no colo. Ela não teve a oportunidade sequer de olhar para os olhos, para o rosto de Benoni, mas ela consegue dar nome à sua dor. Ela fala: chama esse menino de Benoni. Interessante que na nossa vida, em algumas áreas da nossa vida, nós temos coisas nascendo e temos coisas morrendo. Tem coisas que nascem e tem coisas que a gente vê morrer. Na nossa casa tem pessoas que nascem e às vezes do lado da gente tem gente morrendo. Essa questão de morte e vida, elas estão sempre próximas. Estão sempre próximas. Nem tudo é tudo bom para todo mundo. Nem sempre. Aqui a gente tem gente sorrindo, tem gente chorando. Tem gente que ganhou e tem gente que perdeu. Aqui do lado, no hospital que a gente tem na perinatal, tem gente que está nascendo. Nem todo mundo tem um final feliz, tem uma história feliz. Vai para os hospitais, tem gente que recebe boas notícias e tem gente que recebe notícias ruins. A questão aqui, nem tudo está tudo bom para todo mundo. E eu tenho para mim que Jacó entra num conflito aqui, porque imagina, é o nascimento de um filho, e ali estava completando os 12 filhos, de qual viria as 12 tribos de Israel. Deus estava cumprindo a promessa na vida de Jacó, promessa que tinha sido feita a Abraão, e promessa que tinha se estendido a Isaac, e promessa agora que iria se concretizar através de Jacó, porque Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você vai gerar uma nação
aqui, eu vou criar uma coluna aqui em cima do túmulo dela, eu vou, meu Deus, a gente, e agora, para eu seguir em frente, sem Raquel, a gente tinha planos, a gente estava voltando, e agora havia uma mistura, mas nasceu o meu filho, que coisa linda, meu filho prometeu aquilo, se completou aquilo que Deus havia prometido, mas agora Raquel morreu, e eu estou triste, mas eu tenho que, como é que eu vou fazer? Ele tem uma atitude, talvez ele estivesse vendo o conflito, porque a mãe havia dado o nome. Chama o menino de Benoni. Tipo, se tem um último pedido que eu posso fazer, se tem algo que eu posso fazer, coloca o nome dele de Benoni. Mas você me ensina o menino ser chamado de minha dor. Ô minha dor, dá aí para mim. Ô minha angústia, vai lá ver como é que estão as ovelhas no campo. Vem cá, minha aflição. Minha aflição, você pode vir fazer um favor para mim? Minha aflição, vem cá, joga o lixo fora. Minha aflição, vem aqui. Minha dor, vai ali. Esse porque o nome naquela época, o nome que tinha a ver com a situação porque a pessoa nascia. Então, imagina para onde ele ia crescer sendo chamado de: ali está a minha dor, ali está a minha aflição, ali está a minha angústia, ali está aquilo que me causa dor, que me faz sangrar, ali está a causa, ali está. Mas Jacó decidiu diferente. Até porque, de acordo com a lei, quem tinha autonomia ou autoridade para dar nome era o pai. Eu tenho para mim ele com todo respeito, com todo carinho. Ele deve ter pensado consigo, com ele mesmo: Raquel, eu te amo muito, mas isso eu não posso fazer. Eu vou mudar o nome de Benoni. Ele se chamará Benjamim. Eita, você não está entendendo. Benjamim significa o filho da minha mão direita, ou filho da minha destra. A mão direita é a mão que abençoa. Olha que a vida me trouxe uma dor, mas eu não vou ser dominado pela dor. Eu vou dar o nome dessa dor para bênção. Meu Deus do céu, eu não tenho como escolher as coisas que a vida traz para mim, mas eu posso escolher o nome que eu dou para elas. Eita Jesus, eu posso escolher o nome que eu dou para elas. Jacó muda o nome. Eu não vou deixar que meu filho cresça sendo chamado de minha tristeza. Eu me recuso a dar a ele esse fardo, eu me recuso a dar a ele esse título. Eu vou mudar hoje esse título. Oh querido, às vezes a nossa força, ela é produzida das tristezas que a gente vive. Muita força que você tem hoje foi gerada através de momentos difíceis que você passou. Muita da sua resistência que você tem hoje, muita da sua casca grossa que você tem hoje, da sua pele grossa que você tem hoje, foi através dos espinhos que você teve que enfrentar, foi através das lágrimas que você teve que derramar, e formou quem você é hoje, resistente. Ou alguém dá glória a Deus aqui, se você está me acompanhando. Eu não vou deixar que meu filho seja chamado de fardo, de peso, de uma anomalia. Eu não vou deixar meu filho crescer sendo chamado de dor, de tristeza, de angústia. Não, ele será o filho da minha destra, e a minha bênção estará sobre ele. É isso que eu vou dizer, mesmo que ele tenha nascido da dor, mas ele se tornará a bênção, ele se tornará a minha alegria, ele se tornará aquilo que eu disser, não o que a situação diz que ele é. Jacó está declarando: eu escolho chamá-lo de bênção. Do que você tem chamado as situações complicadas da sua vida? De atraso, de tragédia, de tristeza, de infelicidade?
O que você tem chamado? Desgraçado? De miserável? Qual é o rótulo que você tem colocado? Jacó decidiu chamar Benjamim de bênção. Eu vou mudar o nome dele. Talvez, querido, você tenha sido marcado pela vida por situações que te trazem e que causou dor. Mas você tem o poder hoje de trocar a etiqueta. Você pode trocar o rótulo hoje. Ei, tira essa etiqueta de dor, de miséria, de angústia, de complexos de inferioridade, de infelicidade. Tira. Qual é o título que você deu a você mesmo? A incompleta? A infeliz? A que só sofre? Tira o rótulo hoje. Muda esse rótulo hoje. Muda esse rótulo hoje. Tira. Existem algumas situações na sua vida que você precisa mudar o nome. Existem situações na sua vida que você precisa hoje mudar o nome. Tira o nome que representa tragédia, que representa atraso, que representa angústia, que representa infelicidade. Você precisa hoje trocar essa etiqueta. Obrigado, Jonathan. Tirar essa etiqueta hoje. Quando você fizer isso e começar a abençoar aquilo que está à sua volta, há um poder na sua palavra quando você fala. Por isso você precisa decidir usar a sua boca para mudar nomes de situações na sua vida. Jacó decidiu isso. Você pode chamar agora o que você está vivendo de bênção. Vai embora. Quando eu prego, eu sou movido por amém. Eu gosto que corresponda, que fale, que entre na mensagem comigo. Mas eu creio no que eu estou falando. Você vai parar de dar nome. Eu sou isso, eu sou a esquecida, eu fui atraída, eu sou isso, eu sou aquele que não deu certo na vida. Não, eu serei uma bênção. A minha casa será uma bênção. Os teus olhos viram completamente o contrário, mas eu digo que será. Você vai dar título. Chame o que você quer que seja. Eu vou repetir isso. Chame do que você quer que seja. Por mais que os teus olhos estejam te mostrando o contrário, mas chame do que você quer. Oh, Jesus. Em Gênesis 1, Adão, Deus cria os animais, mas quem dá nome é Adão. Maneiro isso, né? Adão, eu estou criando, mas chame do que você quer. E com a gente é assim, a gente não pode escolher as coisas que às vezes acontecem na nossa vida. A gente não pode escolher às vezes os bichinhos que aparecem na nossa vida. A gente não pode escolher às vezes algumas situações, mas você tem o poder de dar nome. Você tem o poder de colocar nome. Então você precisa chamar. Do que você chamar é o que vai se tornar. Do que você chamar é o que vai se tornar. Meu casamento é uma tragédia. Não, meu casamento será bênção. Meu casamento será frutífero. Meu casamento será uma referência. Minha vida profissional está uma tristeza. Não, minha vida profissional vai romper barreiras. Eu vou conseguir ser forte. Querido, mude o rótulo hoje. Mude o rótulo hoje. Não deixe que a situação, não deixe que a tua tristeza defina o seu destino. Você não se resume a isso. Você é maior do que isso. Mas você precisa chamar daquilo que você sonha. Chame do que você sonha. Se você deixar o mesmo nome, é isso que vai controlar a sua vida. Mas comece a mudar o nome hoje. Comece a mudar o nome hoje. Você precisa chamar do que Deus tem gerado no teu coração. Comece a ver como Deus vê. E chame do que Deus vê. E aí se tornará. Quando eu chamo do que Deus chama, algo novo acontece.
Deus é maravilhoso. Queridos, ele chegou para Zacarias, um anjo chegou para Zacarias e fala com ele, ainda na sua velhice: as suas orações foram atendidas, você será pai na velhice. Que orações foram atendidas? Zacarias já estava de idade avançada, já era um idoso, ele não estava mais nem pensando em filho, mas anos e anos depois, no turno de adoração dele, um anjo chega e fala: Deus lembrou de você. As suas orações foram ouvidas, mas que orações? A oração lá de trás, de 30 anos, de que você queria ter um filho, Deus ouviu hoje. Primeiro, Deus não se esquece, Deus lembra de orações que foram feitas que você não se lembra mais, mas está lá na taça de Apocalipse. Há uma taça no céu que recolhe as suas orações, e não é que Deus se esqueceu, não. Deus prepara você para o tempo certo. E Zacarias estava no seu turno de adoração, ele não estava pedindo naquele dia, não tinha orado para o filho, naquele dia estava cumprindo o ofício dele como sacerdote, quando Deus de repente envia um anjo para dar um recado para ele: sua mulher terá um filho e ele se chamará João. Deus chega e dá um nome: ele se chamará João. Você vai chamar ele de João, falando com quem? Com o Pai. Ele se chamará João e ele vai preparar o caminho para aquele que virá depois dele. Mas tem mais ainda. Ele chega para Maria no mesmo capítulo 1 de Lucas: bendita és tu, agraciada és tu, você vai gerar um menino e o nome dele será Jesus. Você também falou com José: olha, você não tenha medo, não abandone Maria, não deixe, porque isso é obra do Espírito Santo, vocês vão ter um menino e ele se chamará Jesus. Mas lá em Isaías capítulo 9, Deus já tinha se antecipado, Deus já tinha falado ao profeta a seguinte: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Chame do que você quer. Aleluia. Alguém está entendendo isso aqui hoje, nessa manhã? Eu acho essa palavra muito forte, porque a gente começa a dar títulos na nossa vida, a gente começa, e com a nossa palavra, a poder na sua palavra, querido. Vai continuar chamando o seu casamento de desgraçado, de infeliz, vai começar a chamar as situações que estão à sua volta de derrota, de miséria. Se é isso que você declarar, é isso que você vai ter. Vai continuar amaldiçoando o seu patrão, vai continuar falando mal do lugar onde você leva o teu salário e faz a compra da tua casa, vai continuar falando mal de tudo que é líder que você vê por aí, vai continuar falando mal de tudo. Se você só fala isso, é isso que você vai ter, mas você precisa trocar as etiquetas hoje. Chame daquilo que você quer que seja. O que você sonha para você? Comece a chamar. Eu não vou aceitar esse nome de Benoni. Eu amo Raquel, mas não posso fazer com que meu filho cresça debaixo desse fardo. Não, ele será Benjamim. Coisa, nasceu em Belém. Benjamim, primeiro rei de Israel, veio da linhagem dele, Saul. Nasceu em Belém. Quem nasceu em Belém, alguns anos depois, uns 2, 3 mil anos depois, Jesus nasceu em Belém. Deus tem um plano para tudo. Chame do que você quer. Você tem duas opções: chamar do que é, chamar do que os teus olhos te mostram, continuar chamando de dor, de tristeza, de desgraça, de angústia, continua, ou chamar daquilo que Deus está gerando no teu coração. A escolha é sua, a decisão é sua. Isso que tem que fazer é você. Você pode colocar o nome certo, sabe? De repente a situação pode não mudar de maneira imediata, mas você pode mudar o nome. A situação pode não mudar, mas quando você mudar o nome, já começa uma mudança. Mas não é a mesma coisa não, agora é outro nome, é bênção. O que é que você pode chamar? Pensa um pouquinho, fecha
Fecha os teus olhos e começa a pensar em coisas que você chama de nome ruim, nome feio, e começa a chamar de bênção. Aquilo que tem te perseguido, aquilo que te fez chorar muito, começa a chamar de bênção. Isso será transformado em bênção. Isso será para a glória. Isso será para a vitória. E isso não será para o meu fim. Não, começa a dizer, começa a chamar de bênção. Aleluia, começa a chamar de alegria, sabe? Olha, você não vai estar isento às dores, você não vai estar isento a machucados, e não há problema em você reconhecer que algo está doendo, não há problema nisso, em dizer que está doendo, mas eu quero que você entenda que até a partir da tua dor pode nascer uma força. A partir da tua tristeza pode nascer uma força. Chame o que você quer. Você precisa ter coragem para fazer isso, disposição para fazer isso, fé para fazer isso, ânimo para fazer isso. Talvez você precise mudar algumas certidões de nascimento na sua vida. Deram o nome de derrota desde que eu nasci, mas eu rasgo essa certidão hoje. E eu me coloco um novo nome. Eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Eu sou o que Ele disse que eu sou, e eu vou. Há uma promessa sobre a minha vida. E ainda que a figueira não floresça e não haja gado no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que a crise venha, eu continuo sendo abençoado. Ainda que a terra se abale, há um Deus que permanece firme, e Ele é por mim, e Ele me deu um novo nome. E Ele me deu um novo nome, e é nisso que eu creio. Aleluia, aleluia. No versículo 20 vai dizer que Jacó levanta, faz um memorial, e em seguida ele segue em frente, ele parte novamente. Mas do que ele é chamado agora aí? Qual é o primeiro nome que aparece no versículo 21? Qual é o primeiro nome que aparece no versículo 21? Qual é o primeiro nome que aparece no versículo 21? Ele não é mais Jacó. Deus já havia mudado o nome dele. Você pode ter chegado como Jacó, mas tu vai sair como Israel. Oh, meu Deus do céu. Aleluia, aplauda o Senhor. Você pode ter chegado como Jacó, mas vai sair como Israel. Oh, meu Deus, ele seguiu em frente. Ele seguiu em frente com algumas dores, seguiu. Ele seguiu em frente com algumas perdas, seguiu. Ele seguiu em frente com o coração partido, seguiu. Mas ele seguiu em frente, ele sofreu, mas ele seguiu em frente. E há um novo nome, Israel. Eu vou em frente. Não terminou ainda a minha história. Eu sofri, eu chorei, meu coração está partido, mas eu estou vivo, então eu vou seguir em frente. Eu vou seguir em frente. Eu vou seguir em frente. Ele segue em frente. Ele segue em frente. Aleluia. Queridos, Deus vai fazer isso na sua vida. Às vezes você tem que começar com Benoni antes de chegar a Benjamim. Às vezes a gente começa com a dor, mas depois chega a bênção. Às vezes a gente sai com a vergonha, mas depois vem a honra. Jacó, o nome dele era vergonha, e Deus transformou o nome dele. Você pode ficar em pé no seu lugar. Ele seguiu em frente. Ele seguiu em frente. Ele decidiu se mover. Diz aí, e ele partiu novamente. E ele partiu novamente. E ele partiu novamente. E ele decidiu não ficar ali sentado, chorando a morte, chorando a perda, chorando a dor. Está doendo, mas ficar aqui sentado, chorando nessa dor, não vai me fazer progredir em nada, não vai me fazer crescer. Eu preciso caminhar, eu preciso andar novamente. Mas agora eu cheguei com a vergonha, mas eu estou saindo com a bênção. Eu estou saindo para um novo tempo. Eu tenho algumas marcas em mim, eu tenho algumas cicatrizes em mim.
a noite toda. Porque é muito ruim você viver debaixo do estigma de títulos que dão a você, de rótulos que dão a você. Fulano é enrolado, fulano não confia nele, fulano não faz nada com ele, fulano, e às vezes você luta contra isso, é algo que você não queria, mas às vezes por um deslize na sua vida, as pessoas acabam, às vezes você esquece todo o bem que você faz, e pegam justamente uma área da sua vida que você vacilou, que deu mole, que todo mundo dá, aí pegam aquela situação que não deu certo e colocam um título em você. Você ajudou muita gente o tempo todo. Aí um dia tu fez uma promessa e não conseguiu cumprir porque passou por uma dificuldade. As pessoas esquecem todo o bem que você fez e começam a te chamar: fulano é enrolado, fulano é enrolado, fulano é assim, fulano é assado. Você teve um ministério frutífero, você trabalhou, você deu frutos, um monte de coisa. Aí uma vez aconteceu algo que fugiu do seu controle, não era para ter acontecido, mas aconteceu. Aí pega você: fulano já foi muita vez, porém ela fez algo, não sei o que, não sei o que. As pessoas estão sempre querendo dar títulos umas às outras, colar etiquetas umas nas outras. Ei, rasga essa etiqueta hoje. Jacó, quando encontrou com o anjo, ele falou: me dá minha bênção, tu só vai sair daqui se me abençoar. Mas primeiro o anjo marcou ele. Ele foi vencedor, mas ele... Às vezes você vai ter que seguir mancando. Meu Deus. Mas com um novo nome. Eu estou mancando, mas eu tenho novo nome. Eu estou mancando, mas eu não sou mais dominado pelo engano. Eu não sou mais dominado pela tragédia. Eu estou mancando, mas eu tenho um novo nome. Ele mudou a minha sorte, ele mudou o meu nome, ele mudou a minha história. Você não pode parar. Na vida você pode até manquejar, mas você só não pode parar. Você precisa seguir em frente. Se abandonar não é a saída. Se lançar numa cova não é a saída. Aceitar o título, o rótulo que está na sua vida também não é a saída. Eu não vou aceitar, meu irmão. É Benjamim. É a bênção. É a bênção. Jacó chegou como Jacó, mas partiu novamente como Israel. Eu quero orar por você nessa manhã, que sabe que precisa mudar alguns rótulos na sua vida, situações, ou em você mesmo. Qual é o rótulo que colaram em você? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Pode vir. Tem situações que você colocou um nome. E